Bom dia, crianças! Então vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Unidade 4, páginas 62 a 65. Medidas de comprimento, instrumentos de medidas de comprimento, tá? Daí eu colocou aqui a régua, a fita métrica, a trena metálica e o metro articulado. Olha só, medidas de comprimento. Para medir o tamanho de uma pessoa ou de um objeto, a distância entre dois pontos ou cidades, entre outras situações, utilizamos as medidas de comprimento. Situação. O que é medir? O menininho está perguntando ao pai. Medir é determinar ou estimar em quantidades numéricas utilizando uma unidade de medida como padrão. Ou seja, quantas vezes a unidade de medida cabe no que está sendo medido. Roberto quer medir a largura do quintal de sua casa. Para isso, ele utilizou seus passos como medida. Ele descobriu que a largura de seu quintal tem a medida de 14 passos. Ao medir a largura do quintal em passos, Roberto usou uma unidade de medida não padronizada. Unidade de medida não padronizada é aquela que não tem um tamanho fixo, ou seja, pode variar, por exemplo, tamanho do pé, palmo, passo, dedos, entre outros. Uma unidade de medida padronizada representa sempre o mesmo tamanho, independentemente do instrumento utilizado para medi-lo. Independentemente do instrumento utilizado para medi-lo. A medida padronizada. O centímetro, por exemplo, é uma unidade padronizada. Se for utilizada uma régua, trena ou fita métrica para medir um objeto, o centímetro sempre terá o mesmo tamanho. Existem medidas maiores que o metro. Sim, que são os múltiplos do metro. Olha, isso aqui temos que saber para depois poder fazer os exercícios. Múltiplos do metro. Quilômetros, km, hectômetro, hm e decâmetro, o DAM. As medidas padronizadas menores que o metro são os submúltiplos do metro. Decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Então, olha só. Vamos novamente aqui, porque isso aqui nós temos que saber. Existem medidas maiores que o metro, que são os múltiplos do metro. Quilômetros, km, hectômetro, hm e decâmetro, o DAM. As medidas padronizadas menores que o metro são os submúltiplos do metro. Decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Olha só. Lá na sua página você consegue acompanhar com a Pro para poder visualizar melhor essa imagem aí, tá? Na página 63. Olha só, veja as medidas de comprimento padronizadas em um quadro. Temos os valores agora. Múltiplos do metro. Unidade fundamental, submúltiplos do metro. Então, olha só. Quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hectômetro é igual a 100 metros. 1 decâmetro é igual a 10 metros. 1 metro, 1 metro. 1 metro é igual a 10 decímetro. Centímetro. 1 metro é igual a 100 centímetros. Milímetro. 1 milímetro igual
1 metro igual a 1000 milímetros. Olha só, isso aqui é um pouco complicado, e nós temos que prestar bastante atenção nos valores que tem aqui, ó. 1 quilômetro igual a 1000 metros, 1 hectômetro igual a 100 metros. Isso aqui nós temos que saber esses valores aqui. As medidas mais usuais são quilômetros, km, metro, representado pela letra M, centímetro, representado por cm, milímetro, representado por mm. Veja como essas medidas podem ser usadas. Usamos o quilômetro, km, para medir grandes distâncias, como a distância entre cidades, estados e países. O metro, representado pela letra M, é usado para medir a altura de pessoas, prédios, árvores, comprimento e largura de terrenos e quadras. O centímetro, representado por cm, é utilizado para medir distâncias em mapas e tamanhos de objetos domésticos. O milímetro, mm, é usado para itens muito pequenos, como o tamanho da ponta de um lápis, tamanho do corpo de uma formiga, entre outros. No jogo rápido, olha só, faça a correspondência das colunas. Então, aqui nós vamos só achar a letrinha aqui, ó, tá? Vamos lá, as letrinhas aqui. Metro, as representações, né? Metro, letra A, representado pela letra M. Decâmetro, a letra B aqui, representado por DAM. Letra C, milímetro, representado por MM. Letra D, hectômetro, representado por HM. Letra E, decímetro, representado por DM. Letra F, centímetro, representado por CM. Letra G, quilômetro, representado por KM. Então, faça essa atividade aí na sua apostila, o jogo rápido da página 63. Na página 63 do jogo rápido, ainda temos o número 2. Escreva por extenso como se lê as medidas indicadas em cada item. Escrever por extenso. Letra A, 105 decímetros. Letra B, 818 quilômetros. Letra C, 132 centímetros. Letra D, 43 hectômetros. Letra E, 942 milímetros. Letra F, 209 decâmetros. Letra G, 2.500 metros. Essa atividade você também vai fazer ela lá na página 63. Então, na página 63, você vai fazer o jogo rápido, número 1 e número 2. Acabamos de fazer aqui. Na página 64, nós vamos ter que fazer o número 3. Indique a unidade de medida mais adequada para medir a altura de um prédio. O metro, nós lemos lá no texto. O metro. Letra B, o comprimento de um bebê. Centímetro. Letra C, a extensão de um rio. Quilômetro. Letra D, o comprimento de um campo de futebol por metro. Então, vamos lá, continuando. Letra E, uma ponta de um lápis, milímetro. Letra F, o comprimento de um micro-ondas, centímetro. Letra G, a altura de uma mulher adulta, metro. O bebê era centímetro, mulher adulta, metro. H, espessura de um fio, milímetro. Letra I, a distância entre duas cidades distantes, quilômetro.
Agora, a atividade da página 64.4. Escreva as medidas a seguir em metros. Lembra quando a prof falou que era importante saber a tabelinha da página 63 e saber quais são os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro? Agora, vamos resolver aqui. Olha, a letra A. 80 hectômetro, tá? Um hectômetro é igual a 100 metros. Então, você vai pegar 80 vezes 100. 8.000 metros. Letra B. 56 quilômetros igual 56.000 metros. Multiplicou também. Multiplicou por 1.000. O valor que está lá na tabelinha. Letra C. 90.000 milímetros igual 90 metros. Agora aqui, olha, aqui a gente dividiu, aqui nós dividimos, tá? Porque se você olhar na tabelinha lá atrás, se você olhar na página 62, milímetro ele é submúltiplo, tá? Então a Pro dividiu. Letra D, 138 decâmetro igual 1.380 metros. Letra E, 800 centímetros igual 8 metros. Letra F, 17.000 decímetros igual 1.700 metros. Para fazer essa atividade, nós vamos saber quais são os precisamos saber quais são os múltiplos do metro, quais são os submúltiplos do metro e olhar a tabelinha, tá? Então, você tem que olhar na página 62, na página 63.